Estamos de volta com Hora da Saúde, hoje falando sobre cuidados com a pele. A nossa convidada, a doutora Cristiane Cárcano, continua conosco e o doutor Marcelo Gobo Júnior, o nosso mediador técnico, também continua aqui. No bloco anterior, nós falamos sobre a importância dos cuidados com a pele, falamos sobre a importância da pele dentro desse contexto de saúde. Eu queria voltar agora na questão dos produtos de beleza. A gente falou sobre esse boom, né, do autocuidado, dos cuidados com a pele, motivados por esse excesso de conteúdo nas redes sociais, mas eu queria que vocês explicassem como esses produtos de beleza, esses produtos para a pele usados indiscriminadamente podem trazer problemas. Bom, a gente tem algumas categorias desses produtos de beleza, né? A gente tem os cosméticos, que são aqueles produtos que você compra na farmácia, chega e compra, não precisa de bula. Ele também não tem uma indicação específica, que é o caso, assim, de um hidratante comum, de um esmalte, enfim, né? Algo para causar um embelezamento momentâneo, é o cosmético. E a gente tem também os dermocosméticos. Os dermocosméticos, eles são classificados como pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora, como grau 2. Ou seja, eles passaram por alguns estudos científicos para comprovar aqueles benefícios que o produto fala que tem, né? Então tem que ser seguro e tem que ser eficaz, né? Tem que mostrar algum resultado. Para ficar isso mais fácil, às vezes, de vocês entenderem, pensem que o cosmético seria algo que atuaria mais na superfície da pele e o dermocosmético é algo, então, que vai, às vezes, muitas vezes, penetrar mais profundamente, provocar mudanças na fisiologia da pele, modificando algumas características da pele. Portanto, eles são medicamentos, né? São medicamentos que a gente utiliza na forma de creme. E isso que a gente tem que entender, que a nossa pele, como o maior órgão do corpo humano, ela também é uma via de absorção de remédio. Né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou passar na pele, isso não causa nenhum problema. A gente vê muito isso até com gestante, com lactante, né? Aquela mulher que está amamentando. Existe uma série de medicamentos que você não pode nem passar na pele, porque é absorvido, né? E pode gerar consequências para o bebê, ou no caso de uma amamentação. Então a gente tem que entender a pele como um grande órgão que absorve produtos também, né? Como uma via de inserção de medicamentos no corpo. Daí a necessidade da gente sempre ter isso bem claro em mente, porque quando eu estou utilizando um produto, ele tem componentes químicos naquela fórmula. Se vocês forem pegar, por exemplo, um creme de vocês em casa e olha o rótulo, tem vários componentes químicos naquela fórmula, muitas vezes 15, 20 componentes. É óbvio que esse, dependendo da pele, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, ou até de um problema dermatológico que ela tenha também, aquele produto ali pode causar reação, pode induzir um quadro de alergia, que é uma reação de hipersensibilidade local ali naquela área de aplicação, ou até mesmo à distância. Então a gente precisa estar atento com isso, com relação às informações, né, com a utilização correta dos produtos de forma adequada. Por isso que recomendamos que uma vez que você opte por fazer um tratamento, por tratar um problema de pele, por usar um dermocosmético, que você tenha uma indicação precisa, que passe por um especialista que te oriente de forma correta, porque essa questão da alergia, da indução de alguma reação, ela pode vir a acontecer com o uso desses produtos. Também, lembrar que são medicamentos, né? As alergias, elas podem se transformar em doenças de pele? As alergias, elas podem ocorrer de várias formas no nosso organismo. A gente pode ter alergia respiratória, né? E a gente pode ter alergia também na pele. Então eu posso, às vezes, tomar um remédio e ter um problema na pele, desenvolver uma alergia àquele medicamento, ou eu posso passar um medicamento ou um produto e ter uma alergia naquele lugar também que eu apliquei. Então isso pode sim se desenvolver e desencadear um problema mais grave, muito maior, né? Porque aí a pessoa às vezes passa o produto, tem alergia na área, ela começa a coçar aquela área. Coça, que é uma manifestação do organismo de defesa, né? A coceira. Algo não está bom. Mas uma vez que você coça, você pode abrir ali feridas na pele e com as unhas, claro, que é sempre contaminadas, você induzir um quadro de infecção naquela área, né? E às vezes se torna um problema muito mais grave. Então, pode sim, a gente pode utilizar um remédio, um medicamento, isso pode acontecer tanto da forma oral, injetável, ou através da pele, e induzir uma reação na pele, um problema, uma alergia na pele. Doutor Marcelo, e as doenças de pele, elas podem estar associadas a outras doenças? Com certeza. Às vezes você tem alguma carência nutricional, por exemplo, que vai se manifestar com um processo de alteração da pele. Você pode ter algum quadro sistêmico de algumas doenças que são inflamatórias, por exemplo, que vão cursar com uma alteração da pele como uma parte dos sintomas, né?
E você tem algumas alterações que são exclusivas da pele, que são doenças da pele que vão acometer mais de uma região, mais de uma, algumas doenças que são infecto-contagiosas e que vão se manifestar assim, e que podem envolver hábitos de vida que são importantes, que é o caso das tinnias, por exemplo, que são as dermatofitoses, os fungos que acontecem ali, ou de alguns outros parasitas que vão acontecer, como é o caso da sarna, que acontece no homem, e isso se manifesta assim, né? Tá ali na pele, e eu preciso às vezes ter esse olhar para poder entender que quando eu estou pensando em cuidados com a pele, eu também estou olhando para outras condições de saúde que são importantes e que vão refletir ou através da pele ou impactar diretamente a pele. Isso é interessante, até como o Marcelo falou, da questão de doenças associadas a problemas de pele são muito frequentes, né? São muito comuns, tanto doenças orgânicas mesmo, quanto doenças psiquiátricas, né, mentais. Realmente a gente tem isso é bastante frequente. Um exemplo também é a psoríase, né, que é uma doença que compromete a pele, mas normalmente o paciente ele tem pressão alta, ele é diabético, ele tem alteração de colesterol, triglicerídeo. Então a gente, quando avalia um paciente com psoríase, a gente avalia ele como um todo. Tanto é que hoje em dia a gente chama mais de doença psoriásica, porque ele tem outras doenças em comum com aquela doença de pele. Então, apesar de eu estar olhando a pele, de eu fazer um diagnóstico de uma doença dermatológica, muitas vezes eu tenho que ter em mente que por trás daquela pele afetada, eu tenho um ser humano, uma pessoa doente, com vários problemas outros de saúde, né? Que está acometido por vários outros problemas orgânicos e até mesmo psíquicos. Né? O caso da acne que a gente falou, quanto que isso influencia às vezes na qualidade de vida de uma pessoa, muitas vezes associada à ansiedade, a transtorno de ansiedade generalizado, à depressão, a ideação suicida, né? Então a gente tem que ver o paciente sempre como um todo, buscando, a gente não olha só para a pele, né? Apesar de, porque é muito fácil a gente pensar assim, nossa, está olhando a pele, mas eu vejo aquela pele alterada com aquele problema, eu sempre penso, tem algo por trás daquilo ali? Ele tem uma outra doença sistêmica junto, ou uma outra doença mental que possa até estar colaborando para piorar o quadro dermatológico. É como a gente vê na psoríase, na acne, muitas vezes o problema mental, junto associado, ele piora o quadro, ou ele serve de um gatilho para o desencadeamento da doença, né? A pessoa já tem aquilo geneticamente predisposta, né? Você já nasceu com aquela predisposição para ter a doença, tem toda uma questão familiar, mas tem uma série de situações ambientais que funcionam como gatilho. E uma delas também é a questão mental, realmente, é muito importante, né? A gente tem que avaliar como um todo. Sim, às vezes a gente tem alguns flares, algumas exacerbações, flutuações de piora da doença por conta de movimentos que vão gerar, que são oriundos de sofrimento psíquico. O vitiligo é um caso desses, ou quando a gente tem algumas alterações que são do conjunto das alergias e que você às vezes passa por algum momento, algum fator estressor, que o sofrimento é psíquico e você vê a exacerbação da manifestação dermatológica, e para você poder fazer o cuidado, muitas vezes você precisa de esse apoio para você conseguir gerar o tratamento adequado. A acne é um exemplo muito clássico disso em relação a determinadas faixas etárias, e que a questão da imagem, de como eu me vejo, de como eu me percebo, e que isso vai sendo modulado, né? E que aí você vai se percebendo, inclusive, às vezes, algumas manifestações psiquiátricas, elas vão cursar com lesões autoprovocadas, né? E isso é um bom exemplo do quanto essa integridade da pele reflete a integridade psíquica, né? E essa troca. Às vezes você vai ter, por exemplo, um sintoma que é o de arrancar os cabelos, por exemplo. Isso altera a percepção de autoimagem e vai piorar, às vezes, o quadro ansioso que está por trás do sintoma de arrancar os cabelos. E se você não consegue tratar isso adequadamente, a questão do que é feminino, quando você tem alopécia, por exemplo, associada, e isso muda muito a imagem da mulher, do que a mulher tem de si, e que às vezes você não consegue exatamente compensar o quadro dermatológico sem cuidar do que é psíquico junto. E em determinadas fases da vida, especialmente a adolescência, isso é muito intenso, porque as repercussões, elas vão às vezes estar semeadas ali naquele momento de vida, enquanto você tem 14, 15, 16 anos, mas você vai colher o fruto do cuidado ou não cuidado daquilo aos 30, aos 40, por conta exatamente disso, da percepção que você tem de si, e às vezes até na próxima geração, né? Porque quando vêm os filhos e eles vão estar
predispostos geneticamente àquele mesmo tipo de adoecimento, tanto psíquico quanto físico, se você às vezes não teve um bom cuidado, a gente passa a tratar como normal aquilo que não é normal, né? E vai passando. Pelo que vocês disseram, então, muitas doenças de pele estão associadas a fatores psicológicos. A gente pode dizer que são a maioria? Ou pele e fator psicológico, eles estão ligados? Eles estão bem ligados, né? Eu não sei te dizer se são a maioria, mas pela nossa prática diária, as principais doenças dermatológicas, né, do nosso dia a dia, elas têm correlação, sim, com o quadro, o estado mental do paciente, né? O bem-estar físico e mental, está tudo muito associado, realmente. Pode falar. 30% do que acontece numa demanda de atenção básica, numa unidade de saúde, por exemplo, é queixa dermatológica. 30% é um volume muito grande. O outro terço vai ser manifestações de sofrimento. E aí você vai ter aquilo que vai ser transtorno mental, aquilo que é sofrimento, que não necessariamente é um transtorno, mas que se conversa. E aí você tem essa interseção, é muito grande isso. Então, quando você tira o olhar da doença e leva isso para pessoas, então, às vezes você tem um auxiliar de cozinha, por exemplo, que trabalha de luva ou com galocha, que vai ter uma manifestação dermatológica que é ocupacional, e aquilo ali vai se manifestar no consultório como uma ida ao consultório para falar de uma dor ou de algo assim que o preocupa, e você já percebe o estado ansioso ali. E o sofrimento, a ansiedade está em relação, não posso me queixar porque está relacionado ao meu trabalho, eu vou perder o emprego, e a lesão fica ali. E aquela lesão cresce. E aí aquele problema que era um problema pequenininho, ele vai virando um problemão, né? Porque você vai tendo infecção associada, aquilo que era um rompimento de barreira porque você precisou coçar ou por conta do sintoma gerou uma infecção, e aí você passa a ter uma outra manifestação até sistêmica em relação a isso, de um problema que era pequenininho e que chega todo dia no consultório. Você, num dia de rotina numa unidade, vai atender pelo menos uns 2 ou 3 casos assim. Então a pele é reflexo da saúde emocional? Ah, sem dúvida. Sem dúvida é reflexo. Isso que o Dr. Marcelo está falando é super importante. Muitas vezes é um problema que às vezes, inicialmente ele é pequeno, ele é simples até de tratar, ele se torna muito complexo por todas as demais questões envolvidas, ocupacionais do paciente, o próprio estado mental do paciente, as outras condições de saúde, né, as outras doenças que ele tem. É o caso de um paciente diabético que já tem uma tendência maior a algumas infecções de pele, ele já tem uma predisposição por ser diabético, não só doenças de pele, mas algumas outras doenças. Mas algumas doenças de pele são mais comuns em diabéticos, principalmente as infecções fúngicas. Então, a gente lida com os pacientes, assim, são pacientes realmente complexos. Então, quando a gente vai avaliar a pele, a gente não olha só aquela doença, aquela lesão cutânea, a gente tem que tentar entender toda essa complexidade que envolve o ser humano, né? Porque senão a gente não consegue tratar o problema, não consegue resolver. Aquilo ali vai recidivando, né? A gente precisa tratar o paciente como um todo. E isso que ele falou, super importante, a prevalência, né, da doença cutânea na atenção primária é muito alta. Então, 30% das queixas de uma atenção primária que chegam ali são doenças de pele. Olha quanta coisa interessante, né? Como isso é comum, né? Que a gente precisa saber lidar com isso no nosso dia a dia. Saindo do fator psicológico, vamos para a alimentação. A relação da pele com a alimentação. A pele também é reflexo da boa alimentação? Sim, com certeza. Tanto é que muitos pacientes que têm deficiências nutricionais, algumas deficiências vitamínicas, eles têm alterações na pele, né? Então, eles têm alterações em várias partes da pele, em vários componentes da pele. Então, a pele é reflexo da nossa alimentação, sem dúvida, é reflexo do nosso bem-estar psíquico, ela é reflexo de todas as nossas vivências da infância, quando a gente já está na idade adulta, que a gente já aprendeu a se cuidar melhor e já vem com isso definido ao longo da vida. Eu acho que tudo isso está tudo interligado. Hoje o nosso tema são os cuidados com a pele. Existe pele perfeita? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Dr. Marcelo e a doutora Cristiane vão falar pra gente. Espera aí.